digníssimo, majestoso, piedoso, onipotente, onisciente e onipresente. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, eu recorro mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, diante dos céus, para que assim seja, Deus, dada a divina providência misericordiosa na construção da oração da alvorada. Obrigado, Deus, obrigado, meu Senhor, porque na multidão das palavras e dos pensamentos, Tu tens me dado a permissão para que assim se dê a devida junção e eu possa realizar a construção de uma oração misericordiosa, piedosa, ao qual tenho desejo que alcance não apenas o êxito na minha vida humana, pessoal, mas também na vida dos meus amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus. Senhor, eu desejo que todo homem abra a mente, abra o coração e seja visitado pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Eis que busco nesta seara, Senhor, Tu assim bem sabes, a obra, a fazer, a vontade de Deus. E assim, Senhor, desejo desembarcar diante dos altos céus o que está dentro do meu coração, pois a Tua palavra tem me ensinado de forma muito profunda. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Assim me doa, Deus, meu Pai, com a devida convicção ao qual preciso da Tua ajuda, da Tua graça e do Teu poder. Por isso, Senhor, recorro neste dia de hoje em piedade e misericórdia acenada por Deus, para que tudo se dê, ó Deus, de forma gloriosa e na vontade de Deus, diante do caminho da estrada da salvação. Eis que coloco, ó Deus, não apenas a minha alma e o meu espírito, mas coloco o meu coração nesta navegação ao qual tenho, ó Deus, meu Pai, o desejo, a fome e a sede, que todos os irmãos, companheiros em Cristo, ó Deus, possam ser acolhidos, possam ser alcançados e assim trabalhados pelo poder onipotente do Espírito Santo. Cada um de nós, como irmãos em Cristo, ainda que não nos conheçamos e nunca até mesmo tenhamos nos visto, ó Deus, um ao outro, assim possamos alcançar a piedade, a misericórdia e a graça de Deus. É bem verdade, Senhor, que também eu intercedo por aqueles que são os meus irmãos e companheiros em Cristo, ao qual tenho, ó Deus, meu Pai, como irmãos da igreja local. Todavia, Deus, o que me importa nesta hora é fazer a vontade do Senhor. Mas sempre desejo a Deus, assim como fui ensinado pelo próprio Espírito Santo de Deus, fazer a vontade da obra escriturada. Porque todas as vezes que eu medito pelo onipotente Espírito Santo de Deus, eu vejo que a Escritura é fundamental. Ela é algo imprescindível, porque quando o homem adquire um bem, ou adquire uma casa, uma propriedade, seja lá o que for, ele então recebe uma escritura. E alguém vai dizer na escritura, de forma legal, quanto ele tem de frente, quanto ele tem de fundos, ou até mesmo na lateral. Então ele sabe exatamente o que está dentro da escritura, daquele seu bem patrimonial. E o que eu vejo? Eu vejo, Senhor, que aqui se dá uma escritura divina. Então eu olho de uma forma ao qual desejo assim trazer para o meu coração e para o coração dos meus amados irmãos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o homem ande segundo o seu evangelho. E não obstante o evangelho, mas também a lei de Deus. Pois que a própria palavra, o Salvador, defende assim a subsistência da lei. Eu não vim suspender a lei, eu vim fazer, na verdade, o uso da lei. Porque ele diz, eu não vim abrogar é suspender.
Eu vejo aqui também que nesta seara eu glorifico, exalto e bendigo a Deus. Porque muitos irmãos, companheiros em Cristo, e até esses que ainda não se converteram, mas louvado seja Deus, eu creio que possam se converter, Senhor, eles perguntam, mas o que deseja ele? Eu desejo, querido irmão, eu desejo, querida irmã, que tu possas alcançar, assim como eu e muitos demais que eu conheço, uma vida baseada na Escritura Sagrada de Deus, baseada numa comunhão com o poderoso e eterno reino de Deus. E quando eu falo comunhão, eu falo como num todo. Eu não falo apenas da letra, ao qual vamos aprender sobre as coisas teológicas, porque muitos dos homens mergulharam na sua teologia, mas nunca sequer passaram pelo livro de Joel, e muito menos pela Escritura de Marcos. Eles desejam ensinar, estudar, mas amigo, isso aqui não é uma obra catedrática. Nós tivemos bem claramente a vida de João Batista, voz do que clama pelo deserto. Nunca houve e nunca haverá nada que possa assim substituir o Evangelho de Cristo e muito menos a Escritura Sagrada. A Escritura ela é dada para que eu, você e todos nós estejamos a consultar a Escritura. No exemplo que eu disse da sua casa ou do seu bem, que tem Escritura, eu tenho certeza que nenhum homem abre mão de 30 centímetros que seja, para que assim dê os 30 centímetros gratuitamente. Não abre. Eu tenho um caso verídico de uma certa pessoa que construiu uma casa e diante da construção da casa, o pedreiro errou a mão e passou 30 centímetros para o terreno seguinte. Ali o proprietário, quando comprou, ele reivindicou 30 centímetros de terreno e entrou na justiça contra aquele que invadiu de uma forma não intencional 30 centímetros do terreno do outro. O que eu quero dizer? O homem briga por 30 centímetros de terreno, ou coisas maiores, piores ainda, mas não quer fazer questão de entender que a Escritura ela foi feita para mim, para você, para todos nós. Mas ela não foi feita para que você abra a mão e faça o que você quer. Ela foi feita para você e para mim e para todos nós cumprirmos diante de Deus o que está escriturado do livro de Gênesis até o Apocalipse. É bem verdade que não precisa ressaltar o que tem ou que não tem que cumprir, porque creio que já alcançamos a maturidade e sabemos que muitas coisas da época da lei foram suspensas em virtude de ter sido levado o nosso Salvador para a cruz do Calvário. Então hoje somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Fazemos um trabalho pessoal ao qual, nos dias passados, o único homem que entrava uma vez por ano fazia assim o pedido da suspensão e do perdão dos pecados de todos os homens. Agora, amigo, agora, amiga, é a tua vez e a minha vez. A Bíblia diz que o céu, todos os dias, ele abre e fecha em dia e noite. E todos os dias eu vejo que Deus aumenta a nossa fé, aumenta a nossa força, a nossa compreensão, para estarmos então colocando a exemplo do nosso Salvador uma vida segundo a graça de Deus. O que eu faço aqui nesta hora é exatamente o que você pode assim compreender. Eu estou fazendo uma vida segundo foi me ensinado desde os meus primórdios. Os homens da antiguidade compreenderam perfeitamente que existe uma necessidade de trazer para a alma, de trazer para o espírito e de trazer para o corpo toda a ciência manifestada por Deus na sua sagrada palavra. E é por isso que cada oração, Senhor, cada obra ao qual faço em lançar a oração diante do caminho da salvação, eu trago o devido entendimento que saí para o mar da vida. E agora preciso, mais do que nunca, estar devidamente acobertado, estar
está devidamente legalizado, está devidamente, assim, de forma clara, convicta e em concordância com meu Senhor, com meu Deus, ao qual tem me trazido, pela sua infinita misericórdia e bondade, uma vida completamente diferente da vida ao qual me é, assim, ofertada pelos homens. Então eu comecei a ver que o processo original de Deus é compartilhar tudo que Ele tem, tudo que Ele é, e sempre será, e sempre assim irá nos dar o devido ensino. Eu não vejo outra fonte, de maneira alguma, que possa me trazer de maneira fidedigna, assim, uma tranquilidade como a pessoa de Deus. Não, irmãos, não, irmãs, eu não vejo. Espiritualmente, eu estou tranquilo, porque sei que o irmão, ou a irmã, o companheiro e amigo, até mesmo o admirador, aquele que é simpatizante da fé, eu não tenho dúvida, a hora que ele mergulhar, ou ela mergulhar maiormente na ciência divina de Deus, e não assim trazer apenas uma vida que seja uma vida didática, teológica, eu quero deixar bem claro que não tem absolutamente nada contra o estudo teológico, que é a ciência de Deus. Mas eu tenho que, assim que muitos homens ficaram engessados, ficaram completamente assim paralisados, eles desejam trazer conhecimento de letra e após letra. Mas o que me deixa mais impressionado é que muitos desses homens nunca sequer tiveram uma visão, conforme a previsão lá no livro do profeta Joel. Nunca tiveram um sonho, nunca tiveram absolutamente nada que fosse espiritual. Então o homem cresce engessado diante de uma instituição ao qual ela não tem uma vida espiritual. Um certo homem me disse, não muito há poucos dias, que ele foi impedido de ser batizado por uma dessas maiores e tradicionais instituições religiosas. Eu não estou me referindo a seita alguma. É uma instituição religiosa que se diz a mais capacitada, a mais intelectualizada, a que sustenta uma ciência de Deus em elite, mas não tem vida espiritual. E o homem me disse que foi levado a fazer uma prova. E como errou, me parece, a resposta de algumas das questões, ali a pessoa que se diz lá o responsável diz para ele que você não pode ser batizado, porque você errou uma questão da prova que iria admiti-lo como candidato ao batismo. Ora, irmãos, ora, essa instituição, ela é dirigida pelos intelectuais da teologia, como assim se dizem. Porque quando eles olham para alguém que supostamente não conhece a cor do tanque de Betesda, ou até mesmo não sabe o que significa algo dentro da teologia, como homem que vai lavar os pés de outros homens, visto que naquela época havia muita poeira, então alguém precisava lavar os pés de Jesus. Eles julgam isso ser algo fundamental. Veja bem, não estou criticando. Eu só acho, irmãos, que estão mergulhados numa vida catedrática, mas não tem nenhuma experiência com Deus. São homens que nunca expulsaram sequer o menor de todos os demônios. São homens que nunca fizeram um sinal sobrenatural de Deus. E por que eu vejo isso? A palavra do Senhor diz bem claramente: se não virdes sinais, não crereis. E por que nós cremos hoje na palavra de Deus? Porque o Jesus querido, o Filho de Deus, fez não apenas o sacrifício da cruz do Calvário, mas também ele deixou backups, ou seja, ele deixou cópia daquilo que sustentava, defendia, e assim nós vemos bem claramente na palavra o assunto que estou me referindo nesta oração. A palavra do Senhor diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O que nós vemos aqui no relato da Escritura Sagrada é que dois desses discípulos, que formavam os 12 discípulos, Pedro e João, estão aqui
de forma muito gloriosa, atrelados a dar sequência naquilo que aprenderam diante do Salvador. Eu vejo aqui uma ocupação da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, eles estavam subindo para a igreja para entrar em oração. E aqui eu faço a réplica daquilo que vi, não apenas nos meus antepassados, mas também aprendi com o meu Salvador. Aprendo também agora, ratificando já os meus conhecimentos, que Pedro e João se ocupavam na oração. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, eles estavam em oração. Querido irmão, querida irmã, eu sei que muitas das vezes nós não queremos assim fazer o que está devidamente escriturado. Então desejamos fazer o que é mais fácil do que aquilo que nos é ensinado. Eu olho para a Escritura Sagrada e desejo construir uma das mais belas, sinceras e profundas orações, para que eu e você sejamos contemplados. E não importa qual é o seu nome, ou até mesmo o seu estado civil, se você já é casado ou solteiro. O que importa, irmãos, é que essa oração suba aos altos céus como incenso suave a Deus. E não estou pouco me importando com aquele que diz isso ou aquilo, que me taca flores ou até mesmo me taca pedra. Mas eu creio que em nome de Jesus eu possa ajudar meus irmãos. Aonde quer que esta oração chegue, ela chegará como incenso suave a Deus. E também, certamente, poderá te acolher e também me acolher. Porque o que eu faço aqui é cada dia mais ter fome e sede de brigar de uma forma espiritual. Eu estou aqui sendo naturalmente acolhido pelos meus irmãos, companheiros em Cristo, minhas queridas irmãs, mulheres de oração, mas também estou sendo ovacionado, tipo, fora com seu Deus, fora com esta oração, fora com seu pensamento e com esses padrões. Mas não me importa, irmãos, o que falem, o que pensem, mas eu sei que a essência de Deus, do Deus eterno, soberano e divino, ao qual sempre me apresento, esta é a maior de todas as aquiescências ao qual eu preciso. Por isso eu te digo, querido, querida irmã, prossigamos naquilo que a voz silenciosa do Espírito Santo tem apontado para cada um de nós. Cada um de nós podemos ouvir a voz de Deus, porque silenciosamente todos nós fomos ensinados, e algumas palavras clássicas usadas pelo Espírito Santo de Deus, elas ruminam na minha e na sua vida. A Bíblia diz claramente, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. E é pelo Espírito Santo de Deus que eu dou continuidade nesta obra magnífica que é estar ao lado de Deus e estar com a devida convicção que, assim como foram os dias de Pedro e João, eles replicaram exatamente o que o Salvador ali ensinou. E o que eu desejo fazer também é exatamente o que, na verdade, os antepassados fizeram. Ora, a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é um dia de hoje que eu desejo aqui replicar para o meu querido e companheiro irmão em Cristo, ou a minha irmã. Irmã querida, eu nunca lhe vi aos meus olhos e ao meu coração. Irmão amado, eu também nunca lhe contemplei com os meus olhos. Mas uma coisa eu te digo bem claramente: Pedro e João, eles foram a réplica daquilo que foi o nosso Salvador. Eles trouxeram aqui na ocasião em que estavam fazendo a obra de Deus, estavam se dirigindo para aquele templo ao qual a Bíblia diz que é chamado Templo de Formosa. Eles estavam naturalmente comprometidos em entrar em oração, estavam desejosos de se cobrir da santidade de Deus, estavam assim em exercício de santificação. Mas eles foram abordados em meio ao caminho por um certo homem coxo, que ali era colocado para assim pedir esmolas. E naquele dia, eles ali foram então trazidos à devida abordagem daquele homem. Ele olhou para eles e quando chegou
ali Pedro e João, diante daquele homem coxo, o próprio Pedro, em tamanha fé, convicção, ali disse: olhai para mim, ou olha para nós. Então aquele coxo olhou, e assim Pedro, tomado de profunda obra da fé salvadora em Jesus Cristo, ele disse para aquele coxo: não temos ouro nem prata, mas o que temos vos dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Nós sabemos, irmãos, a conclusão desta palavra. Nós sabemos que aquele coxo se levantou. Ele não apenas se levantou e andou, mas a Bíblia diz que ele saiu saltitando. Recalai, show, benequiai, dequeb, agag, andai. Ele saiu saltitando, ele saiu louvando, ele saiu cantando diante da companhia de Pedro e João. O que eu quero trazer como minha contribuição diante do reino de Deus, diante da pessoa eterna, onipresente, onisciente, onipotente, do grande Yahvé, é a minha contribuição para que meu irmão, minha irmã, para que este varão desviado, esta varoa distanciada, possa compreender que a Escritura, ela nos faz olhar para Deus de uma forma tão gloriosa, em que aqui desejamos, segundo a misericórdia e a graça de Deus, não apenas salvar a nossa alma. Quando nós olhamos para Pedro e João, nós vemos que eles estão fazendo a réplica das ações que aprenderam com Jesus. Pedro e João, eles foram perpetuados na própria Escritura. Quando não é de estranhar de nenhuma forma, que alguém abra a Escritura no livro do Atos dos Apóstolos, ou alguém abra a Escritura no Evangelho, ou nas Epístolas, ou no livro da Revelação. Nós temos aqui uma obra divina perpetuada. Eu sei que diante de Deus nós precisamos ganhar resultados positivos. E lograr resultados positivos, nós devemos fazer uma oração e olhar que assim como o nosso Salvador e os nossos antepassados, os discípulos, eles aprenderam a orar e obedecer a Deus. O que eu faço aqui nunca é jamais condenar qualquer que seja o estudo. Não, amigo, não estou condenando. O que eu quero dizer é que muitas palavras, elas estão acostadas em um homem aprender, e assim aprendem o movimento da letra fria, o movimento da letra catedrática, aprendem até mesmo o endereço aonde morava João Batista, aprendem o endereço aonde o Salvador nasceu e depois migrou e depois voltou. Está errado? Não está errado, de maneira nenhuma. Mas agora, mergulhar na letra fria e negar a espiritualidade, o poder que está em Deus, irmãos, isso é coisa gravíssima. É coisa gravíssima. Alguém sustentar, irmãos, uma câmara fria, de gelo, uma câmara fria, onde homens e mulheres vão sedentos. Aqui eu vejo a vida de Pedro e João. Eram sedentos por Cristo, conheciam a história de Cristo, mas estavam abastados, estavam assim convictos da fé em Deus. Não temos ouro nem prata, mas o que temos vos dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Irmãos, é muito comum alguém ter o prazer de pregar por 2 horas, por 3 horas, mas após o momento em que encerrou-se a pregação, o homem de Deus, o homem chamado por Deus, ele fecha a Escritura. Então entra em operação a obra divina de Deus, conforme a que se dá na vida de Pedro e João. O que eu desejo que os irmãos entendam, que o reino de Deus é muito mais elevado do que você e eu possamos imaginar. Eu desejo extrair da parte de Deus, ainda na oração,
ser levada no caminho eterno da Sião celestial, sempre a mergulhar. Eu estou em guerra, irmãos. Eu estou em guerra espiritual. Sempre alguém está balbuciando, ou até mesmo me lançando algumas palavras em silêncio. Por que ora assim? Por que precisa isso ou precisa aquilo? Irmão querido, irmã querida, entenda bem uma coisa. A oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. E o homem que deseja caminhar em Cristo Jesus, ele tem que olhar que não apenas há necessidade dele se salvar, mas você precisa fazer outros backups, ou seja, outras pessoas que sejam espirituais. Aos seus olhos você deve estar cansado de ver homens e homens louvando. Está errado? Bom, no meu ponto de vista não está errado se for um louvor espiritual. Agora, se for uma construção mestiça de homens e mulheres que não tem nenhum conserto, aí sim eu acho que está errado. Porque nunca vai chegar às narinas de Deus. Assim como o pecado chegou até as narinas de Deus, como diz a palavra do Senhor na passagem em que fala de Sodoma e Gomorra. O pecado do homem chegou até as narinas de Deus. E Deus então, obviamente, rejeitou, mas deixou claro que nós assim devemos seguir o caminho da retidão. Então o que eu vejo na palavra de Deus é que o homem precisa entender que ele precisa ir muito mais além. Mas ir além não é mergulhar noite e dia na frieza de uma letra fria, na frieza de olhar que conhece a história de Deus. Não, amigo, não. Você tem que ver o exemplo de Pedro e João. O Salvador já havia de ter sido levado em ascensão para os céus. E ali Pedro, na sua ousadia, ele vai, então, Pedro e João concluem o que o Salvador fazia até então, quando estava no meio deles, em corpo presente. Mas Pedro e João entendem que ele está presente, porque a palavra do Senhor diz bem claramente: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Querido irmão, querida irmã, Deus está presente entre nós. Deus está presente nas nossas vidas. Deus está presente diante do nosso Senhor. Porque quando eu vejo a palavra, Pedro assim intercede de uma forma urgente. Não temos ouro nem prata, mas o que temos vos dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Essa é uma passagem clara, irmãos, que o homem deve recorrer a uma vida de obediência, a uma vida de investigação espiritual, a uma vida de esforço espiritual. Porque aqui a palavra do Senhor diz que os discípulos perseveravam. Irmãos, eu estou perseverando. Nem todo dia tenho eu a devida saúde da alegria, da força e da fé. Há dias que eu tenho um pouco mais de fé, um dia que eu tenho um pouco menos. Mas uma coisa estou bem certo: tenho a convicção de estar diante da pessoa de Jesus Cristo, por baixo ou por cima. Se estiver bem, louvado seja Deus, amém. Mas se estiver com pouca saúde, engrandecido seja o nome do Senhor. Uma certa ocasião, o próprio apóstolo Pedro fez uma abordagem à pessoa de Deus. Ele se queixou que um certo homem vinha e trazia assim uma vergonha para ele, visto que era esbofeteado por um certo principado do inferno que incorporava no homem. E na queixa eu sempre guardei no meu coração esta palavra, a resposta de Deus: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Então, nesta seara, nós temos que ver que estamos em guerra. Estamos em guerra, assim, pela cobertura da oração. Nós somos criatura e o nosso Deus também está em guerra silenciosa. Ele está fazendo justiça, está fazendo juízo, está abençoando, está recompensando, mas também está corrigindo, está dando vida, mas
mas também em determinadas ocasiões ele também está matando. Por quê? Porque quando você olha a Escritura Sagrada, você vê assim o próprio declarar de Deus como ele é. Quando nós olhamos para o mundo antigo, nós vemos claramente que há um sinal da tribo de Corá. Eles ali se lançaram contra Moisés e reivindicaram a paternidade divina, não do Deus de Moisés, mas daquele ao qual eles imaginavam que assim deviam sustentar. O que nós vemos claramente é que houve uma indignação por parte de Deus na vida de Moisés. Quando Deus olha para Moisés, Deus falou naturalmente em silêncio divino e perpétuo, santo e soberano: não prosperará a tribo de Corá. Não, vocês não prosperarão de maneira alguma. E o que nós vemos da história? Nós vemos que foram engolida a tribo de Corá. A terra se abriu e ali engoliu todos eles que estavam de forma a desejar que Moisés caísse. Assim também, irmãos, nós aprendemos que esta oração é uma oração poderosa, que você e eu nos damos as mãos, ainda que não estejamos um do lado do outro. Mas eu desejo que Deus, o Eterno, Poderoso, que interviu pela vida de Moisés e ali engoliu a tribo de Corá, possa também fazer justiça e juízo por tudo quanto nós temos em nossas vidas. E assim eu sei que o nosso Deus, querido irmão, querida irmã, querido jovem, Ele não tardará. Ele não tardou quando ali houve a necessidade da intervenção de Deus diante daqueles homens que ali estavam tumultuando a obra do Senhor, ao qual Deus colocou Moisés como cabeça abaixo, naturalmente, do Senhor. Esse é um momento para você refletir. Você é um representante do reino de Deus. Você é alguém que Deus separou para que seja lembrado não apenas nos dias de hoje, mas perpetuamente. Eu creio em nome de Jesus que quando se der o devido julgamento, na minha opinião, vai ser o maior espetáculo da face da terra. Homens vão ser julgados, homens vão ser, na verdade, levados a mostrar cada um o que foi e que fez na vida presente. Porque naquela ocasião, homem algum terá a oportunidade de abrir seus lábios, ou até mesmo o seu coração. Não. Acredito que todos os sentidos possíveis da alma e do espírito serão suspensos. E ali o homem ficará embasbacado, porque naturalmente a alma irá levar um sentimento de compreender a maldade, a amargura que trouxe no coração de muitos homens, a tristeza que fez porque não se esforçou, nunca quis ler ou descer uma investigação maior na palavra de Deus, sempre lia alguns parágrafos e não via o que ocorria antes nem depois. O que eu trago, Senhor, é o desejo de ver meus irmãos e companheiros em Cristo. Não importa qual é a nacionalidade, não importa se são ricos, são pobres, são medianos, não importa o que tem na mesa ou se não tem. Mas uma coisa é muito importante para mim, irmãos, muito importante para mim. Todos nós somos filhos de Deus. E quando nós assim não cuidamos do patrimônio divino de Deus, nós assim não levamos a Deus de forma séria como devemos levar. A palavra de Deus diz bem claramente que aquele que não ama seu irmão, ele não pode amar a Deus, visto que Deus tem em cada irmão, em cada filho, em cada filha, um propósito da salvação. É bem verdade que eu estou lutando, adentrei-me mar adentro, não por confiar nas minhas mãos humanas. Não, eu sempre digo, não tenho essa capacidade, não tenho essa força e não tenho esse poder. Mas aqui, pelas palavras divinas do meu Senhor, eu a trago para a minha alma.
A minha alma digere e assim o meu espírito se nutre. Fico muito forte e desejo brigar em espírito e em verdade. Eu desejo trazer aos irmãos que muitos talvez não saibam. Quando o pássaro ele é territorial, ele canta numa ponta e o outro canta em outra ponta. Muitas pessoas falam, os pássaros estão cantando, mas as pessoas que não entendem, eles estão numa briga de um defendendo o seu território. Mas a natureza deles não é brigar um com o outro no sentido físico, não. A natureza deles ensina-lhes que eles devem defender o seu território com cântico. E é por isso que alguns cantam mais forte, mais acirradamente, repetem mais e outros cantam menos. O que eu quero trazer é que a minha natureza, ela está sendo moldada, ela está sendo transformada. E aqui o meu desejo é fazer como assim o meu Salvador fazia. Ele guerreava em oração. E não obstante, ele ensinou aos apóstolos a guerrearem em oração. E eu aqui, de forma a aprender na Escritura, eu guerreio também em oração. E não importa quantas pedras, quantos paus, quantas repulsas, quantos milhares de cabeça, não importa. Estou decidido a brigar como os pássaros brigam, de forma a cantar. Eu também brigo em oração. Mas brigo não utilizando a minha força da mão, ou mesmo a força da minha vida temporal em corrupção. Não vou colocar a mão em absolutamente nada. Aprendi com meu Salvador que quando nos dias em que ele foi preso, houve ali uma atitude imediatamente rejeitada pelo Salvador. Quando Pedro viu os soldados, ele usou a força da mão e assim, usando uma espada, cortou a orelha de um dos soldados romanos. E a Bíblia nos ensina, o Salvador repreendeu duramente a Pedro e disse para Pedro: o que lançar mão da espada, a espada morrerá. Não é preciso lançar mão de espada alguma. O meu Salvador me ensina que eu tenho que ser um homem que viva em espírito e em verdade. Ora, se eu acredito em Deus, irmãos, se você acredita em Deus, não precisa lançar mão da sua força muscular humana. Não. Entrega a Deus. O nosso Salvador lançou mão sempre da Escritura. E o que eu faço nesta hora é orar. Importa, assim, que o reino de Deus seja tomado por força e violência espiritual. Eu vou insistir que você medite, em nome de Jesus Cristo, como os pássaros entram na sua guerra territorial, eles ali estão cantando um para o outro. Muitos dos homens nunca nem ouviram falar sobre isso, mas eles estão guerreando, defendendo cada um o seu território com cântico. É claro que cada um é mais agressivo, outros são menos agressivos, e há até aqueles que não têm paciência de cantar e assim se lançam assim a enfrentar um ao outro, como creio que muitos já viram um pássaro brigar com o outro. Todavia, é muito raro, não é todo dia que você vê um pássaro brigando fisicamente com o outro. Agora, cantando pela natureza, você vê sempre, a não ser que se more num lugar que não haja nenhum pássaro. Eu quero te glorificar, te engrandecer e te exaltar, Senhor. Eu quero trazer dos altos céus, pela tua vontade, ó Deus, que tu desça mais um pouco abaixo os teus celeiros, que tu desça, meu Deus e meu Pai, mais a obra, que nós possamos alcançar um pouco mais as dádivas divinas. Senhor, desce, por favor, os teus celeiros sagrados. Torna possível, ó Deus, aquilo que não há nenhuma possibilidade entre nós, segundo a tua vontade e misericórdia. Eu não sei, Senhor, até quando terei a força, não sei até quando terei a disposição, mas uma coisa eu sei, Senhor, eu sempre posso fazer algo melhor do que fiz ontem.
eu possa sempre melhorar, ó Deus meu Pai, segundo um sequencial de vida ao qual o Senhor me concede. Por isso me dá ajuda, Senhor, e me dá graça. Senhor, eu sei que não estou sozinho. Eu sei que não estou falando ao vento. Senhor, Tu sabes que eu tenho no meu coração que o mundo espiritual de Deus é o mundo mais moderno que nós possamos pensar ou imaginar. Muitos homens, ó Deus, eles acreditam que a modernidade é um iPhone, é um smartphone, é qualquer coisa criada pelos homens na última safra da tecnologia da informação. Senhor, eu tenho provado e vejo o quanto Deus é poderoso e subsiste de geração em geração. Esta nossa geração, Senhor, está distanciada de tantas coisas, e perderam valores, e milhares de valores, que eu sei, Senhor, que elas estão depositadas apenas e unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu intercedo nesta manhã. Senhor, ajuda aos irmãos que ainda que dentro das igrejas, ainda que cantem, que louvem, foram anulados, Senhor, porque não há necessidade que principados e potestades do inferno matem algum homem para os anular. Muitos homens e mulheres foram anulados dentro da igreja. A própria palavra do Senhor, ela fala sobre a igreja, se não me engano, de Laodiceia. Este estou a ponto de te vomitar. Então a pessoa imagina que mesmo tendo sido anulada, ela está dentro. Não, Senhor, a tua palavra diz que ela está fora. Eu aqui no fórum, ó Deus, desse momento de oração, desejo dar a minha contribuição. Eu não desejo oferir, Senhor, nada dos irmãos que conheço ou não conheço, mas eu desejo, ó Deus, que conste no livro da vida que eu intercedi e vou permanecer intercedendo até onde o Senhor permitir, pelos homens, ó Deus, que não têm nenhum entendimento. Eles ali, Senhor, foram plantados e as trevas os anulou, porque não arredam o pé para cumprir sequer um mandamento. A palavra do Senhor diz: mandamento extraordinário, magnífico. Tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive doente, nunca me visitaste. Como estrangeiro, nunca me acolheste. E os discípulos perguntaram o que todos já conhecem: quando é que te vimos, Senhor, desta forma, assim, apresentada? Quando é que te vimos, Senhor? Então Deus dá a resposta através de Cristo Jesus. Que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa para alguém, somos recompensados. Eu não sei se esta oração vai ajudar a Ana, que nunca via, se vai ajudar o Pedro, se vai ajudar o João, ou até mesmo o Mateus. Eu não sei se vai ajudar o Lucas, ou talvez o Paulo. Eu não sei. Ou não sei se vai alcançar a Marta, a Flávia e até mesmo a Marília. Mas eu desejo, Senhor, dar a minha contribuição, fazer com que a verdade possa assim, ó Deus meu Pai, não apenas ser trazida na letra fria, na letra, ó Deus meu Pai, em que o homem se comporta como um homem natural, como um professor se comporta numa sala de aula, didaticamente numa faculdade ensinando, assim se comporta também um homem natural, ao qual não guarda a ciência espiritual. É apenas um professor, não passa mais disso. Por quê? Porque a parte espiritual está morta e não vê nenhuma gravidade. É por isso que nós devemos, assim, desejar entender da parte de Deus. Muitas pessoas foram anuladas dentro da própria igreja. Elas têm o conhecimento de que aconteceu com Pedro,
com João, com Moisés, com Arão, com Miriam. Mas de Deus não conhecem nada. Entraram, foram anulados na letra fria e ali ficaram. É por isso que quando se vê um juiz julgando uma causa, ele não apenas julga pelos fatos que ali foram corroborados, ou até mesmo diante da letra fria da lei. Não, um juiz vai muito além. Ele tem naturalmente a sensibilidade de mergulhar na qualidade da vida daquele que está sendo julgado, daquele que foi naturalmente injustiçado. Porque alguém que é milionário e que perde 1 milhão, 2 milhões, sabe, bilionário, não está perdendo nada. Mas aquele que não tem nada, quando perde o pouco, e muitas das vezes perdeu tudo. E o que eu desejo com essa comparação? Irmãos, é fundamental aprender, é óbvio que é, mas também é fundamental obedecer. O que os homens amam é mais a letra do que propriamente obedecer. Ninguém lhe ensina que você tem que andar como uma mulher que não traga nenhum resquício de uma vida mundana, de uma vida em que não interessa ou agrada a Deus. Precisa falar um pouco mais? A Bíblia diz que o Senhor fala bem claramente na Escritura. Ele diz: não ameis o mundo e nem aquilo que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está na vida dele. Raríssimos, você vai contar a dedo, são aqueles que se dizem pastores ou pregadores que vão contestar o mundo, que vão contestar o pecado. Não, eles vão sempre dizer que Deus tem grandes bênçãos para você, como se tudo qual foi escriturado ou ensinado deva ser invalidado para sustentar uma pregação de amor, uma pregação de misericórdia e uma pregação de perdão. Eles ficam sempre nesta seara. Uma hora estão na ilha do amor, outra hora na ilha do perdão. E depois, quando se cansam da ilha do amor e da ilha do perdão, aí eles vão navegar um pouquinho mais para alcançar a ilha da misericórdia. Que Deus nos dê graça, irmãos, para podermos interceder, para podermos assim contribuir, cada um com a sua parte devidamente dada por Deus. Mas nunca despreze a parte espiritual ao qual Pedro e João nos ensinam claramente pelo poder do onipotente Espírito Santo. Guarda bem no coração e na mente: não temos ouro nem prata, mas o que temos vos dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, anda. Levanta, irmão, a sua alma diante de Deus e coloca fome, sede e desejo, não apenas de aprender a letra fria, não está errado, mas deves aprender também a o verter de uma vida espiritual. Que Deus nos dê graça e possa alcançar a todos quantos estão diante de ouvir esta oração. Peço pelos meus amados irmãos, companheiros em Cristo, pelo necessitado, pelo aflito, por aquele que está atrás das grades, por aquela que está cumprindo pena, por aquele que está no leito de dor nos hospitais, por aquele que está desenganado pelos médicos, por aqueles que foram internados, esperavam voltar ao seio da família e já tem meses e meses e nunca mais voltaram. Por aqueles que imaginavam que o processo judicial fosse julgado de forma positiva, no entanto foram condenados. Por aquele que imaginava que nunca iria separar da esposa, contudo, assim a esposa foi embora. Ou até mesmo aquela que esperava, que prendia o marido com seus filhos ou com as suas obras humanas. Com tudo isso, o homem foi embora, largando mulher e filhos para trás. Deus intercede, lhes dê sabedoria para que possam ver noite após dia que tudo milimetricamente está acorrentado no trono sagrado, perpétuo, divino, onipotente, onisciente, onipresente de Deus. Ensina-nos a guerrear, ó Deus, em espírito e em verdade. Esta oração que te faço, Senhor, e te peço que seja acolhida no gasofilaço sagrado de Deus, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém.